Olá a todos, meu nome é Peri Richard, eu estou em Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Eu vou iniciar agora a fazer vídeos nesse canal. Eu tinha um outro canal, acabei não levando avante. O último foi em setembro de 2018, ou finalzinho de agosto. Eu sei que uma semana depois, Bolsonaro foi esfaqueado e daí para frente eu não dei continuidade para fazer gravações naquele canal, esperei ver o que ia acontecer, enfim, estou retomando aqui agora através desse outro canal. Pois bem, o que eu vou comentar aqui hoje é uma coisa que está patente, está claro, está nítido, eu sou só mais uma voz falando, da situação dramática e trágica que está no Brasil. Talvez eu estou pintando com cores muito fortes quando eu falo dramática e trágica. Porém, eu quero trazer aqui a reflexão da seguinte situação. As nossas liberdades individuais, elas foram tolhidas em alguma medida, né? Um dos principais, o direito de ir e vir, ele está sendo cerceado em alguma medida, entre outros. Com isso, como a gente não pode se locomover livremente, né, pelos espaços públicos, pelas vias públicas, enfim, nós estamos extremamente limitados porque estamos confinados em nossos lares, né, o local que as pessoas podem viver, podendo apenas se deslocar para fazer algumas atividades essenciais para a sobrevivência humana. Ir no mercado, numa farmácia, num posto de saúde, num PA, né? Enfim, ou qualquer coisa que valha, num hospital, enfim, uma clínica que ainda possa estar aberta, enfim, qualquer tipo de atividade comercial que possa, por assim dizer, que você está sendo liberado para ficar transitando. Fora isso, as pessoas estão sendo convidadas, e em alguns casos intimadas, a ficarem exclusivamente nos seus lares, né? Não ficar batendo perna por aí. Evidentemente que essa motivação, ou essa justificativa, entre aspas, que eles estão utilizando, que é a declaração da OMS que nós estamos em meio a uma pandemia do Covid-19, ou mais conhecido como coronavírus, eu estou falando assim mesmo porque se o YouTube não quiser colocar ou excluir esse vídeo, para mim não vai fazer a menor diferença. Eu não tenho interesse nenhum de ganhar monetização, né? Não tenho capacidade disso, até porque eu disse lá no outro canal que para mim, eu até, no meu entendimento, isso é uma coisa minha, desde que eu apresentasse alguma coisa com o mínimo de qualidade, eu acho que aí seria o caso até de tentar angariar alguns caraminguais através do YouTube. Porém, eu não tenho esses recursos, não vou fazer nenhuma coisa muito chique, muito pelo contrário, bem produzido. Isso daqui é um vídeo simples, como está sendo visto aqui, então a ideia aqui não é outra, senão única e exclusivamente passar as ideias que eu tenho aqui comigo, né, fazer a transmissão através desse vídeo. Então, como eu não tenho essa pretensão, e também se o YouTube não quiser utilizar esse material, esse conteúdo desse material que está sendo colocado na sua plataforma, é um direito deles e vida que segue. Pois bem, então, como temos essa justificativa dessa pandemia por conta desse vírus, então, aqui no Brasil, como em outros países, sobretudo no Ocidente, vou puxar para cá, estamos passando por esse momento, que se diz que é uma quarentena, mas na realidade pode se estender até por mais tempo. E esse confinamento que nós estamos, ainda que parcial, por assim dizer, né? Ou seja, você não é obrigado a ficar 24 horas por dia em casa, mas desde que você só saia para, enfim, fazer algumas atividades muito básicas. Inclusive até tem lugares que você não pode sequer sair para fazer um exercício físico, né? Essa liberdade está sendo cerceada. Tem material aqui também no próprio YouTube sendo veiculado, aonde pessoas não podem ir para um campo de futebol perto de casa.
Enfim, então diante de todo esse quadro, nós estamos passando por uma situação que ela é dramática, porque nós estamos confinados em nossos lares na maior parte do tempo, e ela é trágica justamente porque suprimindo essas liberdades individuais, esses direitos fundamentais que nós temos, como por exemplo o de ir e vir, ele levanta uma tragédia maior. Porque quando agentes governamentais do Estado fazem isso, eles estão fazendo com que a maioria dos empreendimentos, sejam comerciais, industriais, ou seja, de que tipo e matriz for, eles não aconteçam. Ora, nós sabemos que o sistema dito capitalista, ele é como um todo uma engrenagem, por assim dizer, ele é um mecanismo de engrenagem, onde cada peça, por assim dizer, ou cada nicho desse mercado, ele faz jus para que todo esse mecanismo ele possa funcionar da melhor maneira possível. Evidentemente que existem distorções, e não estou fechando o olho para isso, e também não aqui, não é o fator, não é o caso de eu estar abordando essas coisas. O que eu estou falando é que a economia de mercado, ela é como um mecanismo que com suas engrenagens ela funciona numa sintonia. Então, por exemplo, nós vimos aí na semana passada, ou retrasada, vídeos de alguns caminhoneiros reclamando porque eles iam ter que parar. Por quê? Porque eles não encontravam postos de gasolina ou de combustível abertos pelas estradas. Esses postos não estando abertos, não tinham lugar. Bom, ele podia encostar talvez o caminhão, ou nem isso, porque talvez tivesse algum tipo de barreira para as pessoas não poderem entrar ali, os caminhoneiros não pudessem entrar ali. Mas supondo que não tivesse essas barreiras para eles poderem entrar, às vezes nem acesso a um banheiro para tomar um banho eles não tinham. O que é natural em alguns casos em postos de gasolina que tem em autoestradas. E aí também não tinha acesso a restaurantes. E, bom, caminhoneiro é ser humano. O ser humano precisa se alimentar também para sobreviver. Alimentação, descanso, é uma das coisas que faz o ser humano ter a manutenção da vida. Eles não estavam tendo acesso a isso. Outra coisa, os problemas mecânicos que acontecem com o caminhão, eles estão sujeitos a acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, uma das coisas que estavam acontecendo com um dos conteúdos que eu vi de um vídeo é que, na verdade, eu acho, se não me engano, era um áudio, um caminhoneiro reclamando porque ele estava rodando a quilômetros com um dos pneus furados e ele precisava fazer a manutenção desse pneu. Porque poderia acontecer esse mesmo problema com um outro pneu e ele ia ficar parado na estrada. Como ele não encontrava borracheira, ele falou, vou ter que parar. Pula isso e nós vemos produtores de leite que tinham que jogar uma produção fora porque o caminhoneiro não chegou para recolher o material, recolher o alimento e poder levar para uma usina de beneficiamento. Nós vimos também a CEAGESP em São Paulo jogando fora toneladas de alimento porque estava fechada, não poderia receber público, as pessoas que lá trabalhavam teve que jogar todo aquele montante de alimentos fora. Una-se a isso o trabalho que a grande mídia tem feito. As principais emissoras, seja de televisão, de rádio, os principais jornais, seja a mídia impressa, seja a mídia de tecnologia informática, no caso com suas páginas, seus portais, blogs, enfim, fazendo um jogo sujo, onde entre fake news e desinformação tem levado pânico às pessoas. E as pessoas, diante desse conteúdo, quando não sabem ou não têm acesso a outras fontes de informação, porque existe uma parcela da população que tem, né? E é até considerável. Para um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, nós devemos ter por aí por volta de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil com acesso à internet, ainda que precária.
Claro que alguns com maior qualidade, fibra ótica, aquela coisa toda, mas a grande maioria, muito provavelmente, tem aquela banda larga furreca que qualquer um tem, né? Qualquer um dentro desse conjunto de pessoas que tem à disposição a internet. Então, tirando esse pessoal, sobretudo aqueles que estão nos rincões mais distantes e limítrofes do país, que provavelmente não deve ter quase sinal nenhum, exceto de rádio ou televisão, estão sujeitos a isso, a esse tipo de conteúdo que, em um lado, é falso em alguma medida e que, portanto, acaba tendo também um papel de desinformação. Isso, por si só, causa um pânico, num primeiro momento, as pessoas achando que estão sujeitas a uma doença que pode dizimar com a população mundial, justamente por isso que foi colocado como uma pandemia, correm, claro, quem tem condições para assim fazer, né? Para os supermercados, para os atacadões, hipermercados, enfim, mercadinhos, supermercado, enfim, qual a estrutura de mercado for, mercearia e padaria, e compram muito alimento. Produtos que talvez iriam consumir em 2, 3 meses, famílias. Quer dizer, gastam as suas reservas, as suas economias, e talvez até aquilo que não tenha. Porque não sabe se vai chegar no fim de um mês, 2 meses ou 3 meses. Quando isso acontece, nós temos um outro efeito. Porque você força que a economia ela seja desgastada mais cedo. Por que isso? Porque se nós não estamos conseguindo nos deslocar até os nossos locais de trabalho e, em muitos casos, não pode estar trabalhando, o que vai acabar acontecendo? O desabastecimento ele vai ser uma tônica em algum momento. Una-se a isso que as pessoas em pânico, que não são todas, mas uma parcela que está em pânico correndo para comprar comida e qualquer outro tipo de alimento, ou que seja, enfim, ou qualquer outro tipo de produto consumível, correndo para adquirir esses produtos e tentar sobreviver ao máximo de tempo, já pensando no pior. Quer dizer, se faltar, eu tenho aqui, vamos ver depois o que vai dar. Então, por um lado, você tem alguém gerando pânico através de fake news e desinformação, ou para também desinformação. Pessoas que correspondem a essa situação, correndo para os locais para comprar e gastar, às vezes, até aquilo que não tem, ou o que pouco que tem, ali reservado. E como, na outra ponta, não está havendo, talvez, extração, ou beneficiamento dos produtos, evidentemente que mais cedo ou mais tarde, lógico, se tudo continuar nesse ritmo, vai faltar. O que está acontecendo quando se anexa o pânico e quando as pessoas respondem ao pânico dessa maneira, você só está abreviando essa carestia. Aí, para melhorar ainda mais, entre aspas, né, nós temos essa política internacional, por assim dizer, que deve ser transferida aos estados, de garantir uma renda aos cidadãos dos países. Ora, cidadãos não estão produzindo, em alguns casos, ou na maioria dos casos, porque estamos de quarentena. Vou falar aqui, sobretudo, do Ocidente. Se nós não estamos produzindo, logo, nós precisamos, de alguma forma, obter recursos financeiros, monetários, para poder, assim, comprar o nosso alimento e pagar as nossas contas para poder continuar. Mas se nós não estamos produzindo, nós não vamos ter renda. Não tendo renda, nós não temos como consumir e adquirir produtos e pagar pelas contas que já foram feitas. Mas a genialidade keynesiana, socialista, ela é infindável, né? Ela é uma coisa tenebrosa. Que aí é por isso que eu digo que é trágico. E aqui no nosso caso do Brasil,
ia ser dada uma ajuda de custo dado pelo governo federal de R$ 200. Bom, isso tem que passar pelo Legislativo Nacional. Foi para o Legislativo Nacional, aventou-se falar em R$ 1.200. Uns falaram em um salário mínimo, que não chega evidentemente a R$ 1.200. Então ficou naquela coisa de um salário mínimo, conversa vai, conversa vem, o governo aceitou em dar R$ 600. Evidentemente que o principal grupo que vai ser beneficiado são dos autônomos, pessoas que não têm carteira assinada, né? Ou que não tinha nenhum tipo de vínculo trabalhista até agora o mês de março. Aí o que acaba acontecendo? Sempre quando acontece uma crise no Brasil, e eu não vou dizer do assistencialismo em si, mas quando acontece uma crise no Brasil, nós temos um problema muito grave, que é quando há um achatamento da renda, ou ela no máximo se mantém, a inflação ela tem que ascender, ela tem que subir, ela tem que acontecer, ela tem que... enfim, a inflação ela vai, porque evidentemente, mesmo que você tenha uma massa menor, quer dizer, a demanda seja menor, aqui no Brasil a gente consegue fazer uma situação caótica. Porque se você tem menos demanda, a oferta ela tem que ser correspondente à demanda. Mas não, é como se a demanda tivesse alta e então a oferta, para contrabalancear, tem que gerar, por assim dizer, inflação, né? Você não tendo tanta demanda, uma demanda tão alta, você ainda assim consegue ter inflação. Por quê? Porque os custos são altos. Então, mesmo que você venda menos, justamente por vender menos e pelos custos serem altos, você precisa aumentar a sua margem de contribuição e talvez tentar aí pagar o seu sustento, a sua forma de vida. Não é só manter o negócio pelo negócio, mas o empresário ele tem também lá as necessidades dele. Então, quando isso acontece dessa maneira, nós temos uma situação perversa, porque agora foi fechado R$ 600 para pessoas, e se for uma mulher, arrimo de família, ela vai receber até R$ 1.200. Até aí, em princípio, podemos pensar, nossa, mas você quer o quê? Que não dê? Bom, o ideal seria que a economia estivesse funcionando a plenos vapores. Esse era o ideal. E que ninguém precisava, o Estado não precisava gerar dívida para dizer assim, ó, eu vou gerar uma dívida para dar para você, para depois você pagar. Porque é isso que vai acontecer. O Estado diz que vai me dar R$ 600 ou 1.200 em alguns casos, mas depois essa conta vai chegar de novo para mim. Ele só está me adiantando um valor que depois ele vai me cobrar depois. E vai saber com que juros ele vai me cobrar. Aí, qual é o problema maior ainda quando nós temos uma situação como essa? É que para aquele que vai receber R$ 600 porque não está sendo produtivo, não está tendo renda, portanto, e não tem como pagar suas contas, ele vai receber essa ajuda de custo assistencial de R$ 600. Aí eu faço aquela pergunta básica, simples e inequívoca. R$ 600 são suficientes para o seu estilo de vida atual? Veja bem, eu não estou falando que você está comendo pizza, hambúrguer, o que quer que seja supérfluo. Estou falando para o seu estilo de vida, aquele que você estava podendo pagar as suas contas, manter o seu estilo de vida. Se alguém ostentava sem poder, problema de quem ostentava sem poder. O que eu estou falando aqui é aquele que tinha condições de manter o estilo de vida, ainda que regrado ou não, mas estava pagando suas contas. Vai ter famílias que vão ter que sobreviver com 1/3 do que recebiam, com esses R$ 600. Vai, quando muito, 1.200, ou no máximo, em alguns casos, um pouco mais. Porque tem um ajeitadinho ali e tal, e por aí vai. Mas o normal é ou 600 ou 1.200, né? E aí, quando você vai ver, a pessoa com aquele valor ali, ela não consegue sobreviver. E vai ser a única fonte de renda que ela vai ter. Quer dizer, que é um empréstimo.
É uma antecipação. E ainda não é o suficiente. É porque eles esquecem que toda vez que isso acontece, fazer o ajuste. Bom, se eu só posso dar 600, o ideal seria que os preços caíssem para poder comportar esses 600. E aí 600 seriam, né, baita. Claro, para aqueles que precisam. Nós estamos falando para aqueles que precisam. Olha, você que ganhava quase 2.000, 2.000 e pouco, quase 3.000, né? Como os preços caíram, esses 600 vão te garantir mais ou menos o mesmo poder de compra. Mas não é assim. E talvez isso até piore. Porque dado esse desajuste econômico, em que pessoas em pânico compram demais, as fábricas e o setor primário não está produzindo o tanto quanto deveria para manter a economia ativa. O primeiro e o segundo setor não estão. E ainda aquele terceiro, que é o da logística, que faz a interligação e depois leva isso para os consumidores finais. Como isso não está acontecendo dessa maneira, o colapso está ali, na esquina. E a esquina está a alguns passos da gente. E aí eu vou pegar, nesse caso, R$600, R$1.200 ou um pouco mais, podendo ter uma carestia maior ainda por conta de uma inflação galopante, porque os custos são altos, às vezes empresas reduzindo drasticamente o número de empregados, aqueles que estão tentando não cortar, estão fazendo das tripas coração. Aí some-se a tudo isso uma situação periclitante. Segundo a Constituição, nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E eles teriam que ser harmônicos entre si e independentes. Esses 2 fatores não existem no Brasil há muito tempo. Na verdade, nós temos 2 poderes que respondem, por assim dizer, pelo poder propriamente dito, né? Que é o judiciário, que não deveria ser um poder, segundo o próprio esquerdopata revolucionário José Dirceu. Ele deveria ser um órgão, e o STF, por exemplo, que é a nossa Suprema Corte, deveria ser no máximo uma instituição que realmente é constitucional? Não é, isso daqui não é do meu foro, eu não posso arbitrar sobre isso. É constitucional? Então vamos ver o que está dentro aqui da lei. Mas, bom, enfim, ele até diz o que é e até avança naquilo que não é. No caso do legislativo, é ele quem faz as leis. Ora, mas o fato dele fazer as leis não dá o direito de você fazer leis iníquas. Pelo menos não deveria. E faz. Aí agora nós temos esferas municipais e estaduais que estão tomando a prerrogativa indevida de cercear os seus limites territoriais. Coisa que não só na Constituição, como no Pacto Federativo existente, não é permitido. Então você tem pessoas que não podem transitar de um município para outro, de um estado para o outro. Ele já não pode até fazer isso dentro do próprio município. Bom, diante desse quadro, nós todos já sabemos que a situação no Brasil é periclitante. Os poderes, eles não são harmônicos. Nós temos aí um presidente que que venceu as eleições de 2018 com oficialmente mais de 57 milhões de votos. Oficialmente. Suspeita-se de bem mais, mas aí até aí paciência. É o que temos para hoje. Que aparentemente tem a boa intenção, mas a gente sabe que boas intenções não são suficientes. Nós temos um legislativo totalmente aparelhado, ou quase que todo, desculpe, na verdade não é totalmente, mas aparentemente, na imensa maioria. E o judiciário,
Evidentemente que também tem pessoas que se salvam, porém, quem manda mesmo não tá nem aí com o Brasil, com nada. Embora, às vezes, tenha o blá 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 lá de dizer, de democracia, aquela coisa toda. Enfim, a situação do Brasil é dramática. Eu acho que deu para entender por que nós estamos diante de um drama. A situação do Brasil é trágica. E eu acho que depois de tudo isso que eu expus, deu para entender por que ela é trágica. E aí eu penso o seguinte, nós temos um povo que culturalmente ele é frágil, porque nós estamos abertos a todo e qualquer tipo de influência cultural, ao mesmo passo em que nós estamos fechados por uma alta cultura. Evidentemente que Olavo de Carvalho ele contribuiu para uma abertura para criar uma alta cultura. O Olavo, ele mesmo fala, ele não é direita nem esquerda, não é centro, não é dentro, não é fora. Ele é aquele que quer promover alta cultura. Alta cultura. E sem isso, não tem para onde ir, porque a gente não tem sábios, de fato. Nós temos especialistas, entre aspas, pessoas que têm lá os seus interesses particulares e partidários, ideológicos, que estão por aí, né, enfim, gorfando, vomitando as suas especialidades, despreocupados da realidade, de concatenar as ideias. Então, como nós temos um povo frágil e nós não temos uma liderança que possa, de fato, fazer as coisas acontecer como deveriam, é que eu digo, por todos esses fatores, entre tantos outros, que a situação do Brasil ela é dramática, ela é trágica, ela está caminhando para o colapso, num primeiro momento financeiro, monetário, né? A economia ela está prestes a entrar em colapso, já está ruim, está mal das pernas, né? E vai, se continuar assim, entrar em colapso mesmo. Bom, do colapso, o que pode vir depois disso, normalmente é o caos, né? Aí você descamba para a anarquia e a anomia, né? Embora ambas não sejam idênticas, mas utopicamente a anarquia ela não precisa corresponder à anomia, mas na realidade, dado a realidade cultural brasileira, se uma acontece, muito provavelmente a outra vai acontecer também. Então, diante de tudo isso, eu acho que eu consegui me fazer entender que se o Brasil continuar nessa toada e os brasileiros continuarem nessa toada, nós não sabemos o que nos espera a um palmo de distância dos nossos narizes. Volto a dizer, o colapso é logo ali. E do colapso para o caos, onde se tem anarquia, concomitantemente com anomia, é um passo. E aí, a gente vai ter talvez, se continuar dessa maneira, então é o profeta do Apocalipse, mas diante da situação que está acontecendo. Nós poderemos vivenciar algo como... em outro vídeo talvez eu explique melhor sobre isso, mas essa palavra democracia não desce na minha garganta. Mas vamos usá-la. O anoitecer, ou entardecer, melhor dizendo, né, o crepúsculo da democracia, o anoitecer da anarquia e da anomia, e o amanhecer da tirania despótica. Por isso que eu estou falando, eu espero que isso daí não seja nem profecia autorrealizável, nem nada disso, nada. E que isso daí seja uma mera bravata, eu estou falando demais, eu acho que eu comi demais, em vez de estar dormindo eu estou sonhando, e estou sonâmbulo aqui falando. Mas é uma possibilidade. Com os olhos abertos é uma possibilidade. Eu espero estar errado.
Mas, infelizmente, as coisas estão caminhando para esse lugar. Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina.